Oi, Fabrício, vou te adicionar aqui agora. Olá, Fabrício. Boa noite, Fábio. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. Você consegue me ouvir bem? Sim, tá ótimo. Espera só um pouquinho, Muito só ligar aqui bom. uma luz, rapidão. Tá ok. E se a gente aguarda mais Aí, pessoas voltei. chegarem. Beleza. Isso. E como é que você tá? Rapaz, tô tentando manter esperança, né, de que as coisas vão melhorar, né, que esse país vai melhorar. Tentando manter esperança. Não É, tá fácil, não. a situação é muito triste, né? Todos os dias nós somos tomados pela informação de que alguém morreu, um amigo, um parente de um amigo, um ente querido. E, ao mesmo tempo, nós temos que enfrentar uma onda avassaladora de pessoas que negam a ciência, que continuam reproduzindo fake news, que continuam fazendo discursos de ódio, um governo que, enfim, de forma atabalhoada, não se precaveu, enfim, o Brasil ele tem uma estrutura de vacinação, um histórico de vacinação, tem um grande, talvez o maior patrimônio do povo brasileiro seja a construção do SUS, né? Dos grandes países, nós somos o único país que tem um sistema público universal. Então é muito triste ver tudo isso que estão fazendo com o nosso país, porque é meu, é seu, é de todo mundo. E é muita dor, né? Mas eu acho que nós não podemos realmente perder a esperança, que é esse sonho, é essa crença em um mundo melhor, a crença de que os valores da generosidade, da verdade, da bondade, do coletivismo, do pensar no outro, no desenvolver políticas públicas de modo comunitário, porque o que a gente vê também hoje é graça no nosso meio, individualismo, narcisismo, a crença de que o mérito por si só explicaria o fato de determinadas pessoas estarem em determinados lugares. E a gente precisa voltar a acreditar no sonho de uma sociedade que pensa coletivamente, que pensa em todo mundo, que inclua todo mundo. Eu acredito, eu acredito, e é por isso que eu luto, né? Eu continuo acreditando. Não é fácil, não, é um cenário pesadíssimo, certamente o mais difícil que a gente já enfrentou até aqui. Mas a gente que eu falo é nossa idade, 40 anos, que você deve ser da minha idade também, Sim. né? Você já tá com os cabelos brancos aí, eu tô vendo. Mas eu permaneço na esperança, sabe? Nesse sonho de um lugar melhor, da construção dessa sociedade. Isso passa pelo diálogo também, né? Pela coragem de dialogar com os nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos. É um momento muito difícil, é um momento muito difícil, mas eu continuo acreditando. É verdade. Aliás, para me fazer acreditar cada vez mais ou não perder essa chama, é que eu proponho esses diálogos, de conversar com pessoas que, de uma certa forma, vão nutrir essas relações, esses diálogos, esses sonhos, de que o sonho pode ser concreto, pode ser realizado, de uma sociedade democrática, uma sociedade inclusiva, uma sociedade que acolhe a todos, todos os diferentes, né? Vamos dizer assim, porque somos todos iguais, então temos que nos reconhecer nas diferenças também, respeitá-las e perceber que podemos criar um país que pensa para todos. Quando pensa, ele cria políticas públicas para todos, né? Que cuida do meio ambiente, que cuida da saúde, da educação, da segurança, sem dizer que para esse não, né? Para esse não, o Brasil é para todos, né? E então esses diálogos são importantes. E foi pensando nisso, Fabrício, que eu pensei em criar uma série de lives para conversar com ativistas de direitos humanos. Porque o ativista de direitos humanos, o defensor, aquele que pensa e luta e promove direitos humanos, ele no Brasil é tão, tão, tão mal visto, há tanta desinformação a respeito disso. É um dos países que mais se cometem violências, né, ou assassinam
defensores de direitos humanos, então é preciso que a gente converse com eles. Eu pensei em convidar uma série de ativistas para que... Eu vou falar principalmente do movimento espírita, porque a Abrepaz é uma associação espírita, mas ela fala tanto para dentro do movimento quanto para fora e dialoga com a sociedade, mas para que ela conheça algumas dessas pessoas e conheça o trabalho, a atuação que eles fazem. Então, na verdade, a gente já começou numa live passada, quando eu conversei com a Laís, do Rio de Janeiro, sobre feminismo, mas agora eu estou chamando de Live Abrepaz Direitos Humanos, e nós vamos falar sobre um pouco desse ativismo. Eu queria te apresentar, né, dizer aqui quem é o Fabrício Rosa, antes de te passar também a começar a te fazer perguntas, né? Fabrício Rosa é doutorando em Direitos Humanos pela UFG, é policial há 21 anos e atua especialmente no enfrentamento à exploração sexual contra crianças e adolescentes, no combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas. É militante do movimento Policiais Antifascismo e também da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQI+. Desenvolve projetos sociais com adolescentes em conflito com a lei, crianças com câncer, migrantes e população em situação de rua. Fabrício, eu queria dizer que é um grande prazer te receber, tá? O seu nome já está na minha lista para ser convidado há muito e muito tempo. Estava só esperando o melhor momento, que bom que aconteceu. E dizer da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, que eu já acompanho há muito tempo, tá? Então, você sinta-se em casa, tá bom? E eu queria... Não, tranquilo, pode terminar. E eu já queria, inclusive, emendar a pergunta. Eu queria saber quando que você começou a ser essa atuação sua na área dos direitos humanos, quando você percebeu a importância de atuar, quando você se viu dessa maneira ou decidiu trilhar esses caminhos, né, da defesa dos direitos humanos. Olha, eu acho que essa atuação ela é uma constante na minha vida. É uma estrada que todos os dias me mostra novas formas de atuar, mas talvez os primeiros desejos de colaborar por uma sociedade verdadeiramente livre, por uma sociedade verdadeiramente justa, igualitária, talvez tenha aparecido na Igreja Católica. Eu tenho uma formação franciscana, eu sou de Anápolis. Apesar de ter nascido aqui, eu falo que sou de lá, porque fui criado lá. Na Igreja Católica, ali a gente já fazia muitas ações sociais com a população de rua, que na época tinha outro nome, com a vizinhança, porque eu venho de um bairro pobre, de uma comunidade pobre. Então, nos grupos de jovens, nas comunidades eclesiais de base, a minha formação surge ali. Na adolescência, eu fiz teatro durante alguns anos, então também na cultura... nós qualificamos também a nossa atuação. E depois virei policial militar na PM. Eu não me afastei, especialmente da ação social, mas na Polícia Rodoviária Federal eu acho que foi o grande encontro de um lugar para discutir direitos humanos, que talvez nem eu tivesse escolhido. Mas na PRF eu consegui me aproximar de um grupo e ajudar a criar esse grupo que faz ações, operações policiais no Brasil todo, de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, combate ao trabalho escravo. Então, eu já fui em muitas fazendas no Pará, no Mato Grosso, aqui em Goiás, onde nós encontramos trabalhadores escravos, pessoas que são, sobretudo, vítimas da profunda e vergonhosa desigualdade social do nosso país. Então, ações contra o tráfico de pessoas, ações contra o trabalho infantil, que infelizmente é uma marca do nosso país, que as pessoas desavergonhadamente acreditam que é bom para a criança trabalhar, mas é só para o filho do pobre. Então, na PRF e em outras ações, na militância também, eu tive a oportunidade de conviver com o Brasil não oficial. Eu estava assistindo um vídeo essa semana do Ariano Suassuna, aí ele chama de Brasil não oficial. E aí eu fui encontrando, apesar de eu vir desse Brasil, mas eu reencontrei esse Brasil, eu acho que muito mais dolorido, de pessoas vítimas de tantas e múltiplas desigualdades.
Então, é um desejo profundo de contribuir com o mundo, de contribuir, inclusive, na minha vida pessoal, abrindo mão de privilégios, abrindo mão de situações para que a gente possa, de fato, fazer um mundo mais justo e mais digno. Você falou essa expressão de Brasil não oficial. Eu conheci uma expressão parecida que é o Brasil de dentro. Um paraibano, amigo meu, que falou essa expressão. A gente, às vezes, só vê o Brasil de fora, mas o Brasil de dentro, esse, eu preciso conhecer ele. E eu queria dizer, assim, que eu tenho uma profunda admiração pelos defensores de direitos humanos, de uma forma geral. Eu não sabia dessa sua história, dessa ligação com a comunidade, né, católica. Achei muito, muito interessante. Sim. E eu acho que as comunidades de fé religiosas podem auxiliar, fomentar esse pensamento, né? Devem, seguindo o modelo proposto por Jesus, que era de atuação no mundo, né? Em defesa das pessoas que estavam à margem da sociedade, né? Que eram oprimidas. Então ele atuou no mundo para dignificar cada uma delas. E acho que esse é um modelo que nos inspira. Ao mesmo tempo, eu tenho uma profunda admiração por aqueles defensores de direitos humanos, muitos deles são ateus, justamente por isso, porque muitas vezes quando é um defensor, tem é um religioso, ou tem um fundo religioso, às vezes ele espera alguma coisa em troca, que eu vou para o céu, por exemplo, tem algum benefício indireto, alguma motivação, né? Ok. Mas aquele que é ateu não tem isso, ele tem a vida presente. E ainda assim, ele dá a sua vida em benefício, né, à sociedade, à melhoria das condições. Então, essa luta desinteressada eu acho fascinante. E acho até mais valorosa, vamos dizer assim, do que... Porque eu, como espírita, eu creio na reencarnação, então eu imagino que eu quero atuar nessa vida para que na minha vida futura, nas minhas próximas vidas, eu encontre um mundo melhor. Essa é a minha esperança, né? Mas se eu não cresce na reencarnação, por exemplo, eu estaria do mesmo jeito ou não? Então, isso é uma reflexão que eu faço e que eu admiro muito. Todos eles, todos os defensores. Eu tenho um profundo respeito pelas religiões. Inclusive, eu evito entrar em polêmicas públicas sobre religiões justamente por ter respeito. Eu sou ateu. Eu gostaria de crer, mas eu não consigo crer. E eu tenho profundo respeito, eu sou um estudioso das religiões, e eu acho que essa discussão é extremamente atual. Desde tanto tempo atrás, por exemplo, o imperador que está na Bíblia, o Ciro, eu lembro que, estudando direitos humanos até, a gente vê lá que ele fez um cilindro. Isso está no Antigo Testamento da Bíblia, que um dos objetos mais antigos da história dos direitos humanos é o cilindro de Ciro. E nesse cilindro, o imperador Ciro manda reconstruir os templos de escravos que ele tinha recém-libertado. Então eu acho isso tão grandioso. Pensa, hoje, a gente vê ataques a tantas religiões, e os espíritas sofrem também sofrem ataques, não é fácil ser espírita, mas especialmente as religiões de matriz africana e também os ateus. Eu acho que era para a gente estar num outro patamar civilizatório, mas algo não deu certo nesses últimos anos, na última década, que a gente percebe traficantes que, inclusive, destroem templos em vários lugares. Então, isso é muito preocupante. Nós precisamos, de fato, separar o Estado da religião. E a gente percebe uma confusão com Estado e religião. E isso não é ser contra a religião. A religião e a fé e o sagrado está entre as categorias daquilo que é mais belo, daquilo que é mais bonito, daquilo que é mais interno, mais sensível, que vem do coração, que vem da religação nossa com nós mesmos, com a espiritualidade, para quem acredita. Só que o Estado não pode se posicionar de um lado. O Estado não pode escolher a Igreja Católica ou evangélica ou outras, porque o Estado é de todos. As pessoas ateias, elas também pagam impostos, elas também sustentam o Estado. As pessoas de religião africana, as pessoas que falam que são católicas, mas nunca vão na igreja. Enfim, o Estado é para todo mundo e tem que ter essa separação. Porque os dogmas religiosos não podem contaminar a produção de políticas públicas.
para todo mundo, para os presidiários, para as mulheres, para os LGBTQI+. Então, nós precisamos refrisar isso. Talvez exista uma geração aí que hoje está chegando no poder, não tenha discutido essa questão. Vou contar uma história bem rápida. Em 1792, existe uma noite chamada Noite de Núpcias de Sangue. Uma rainha protestante casou a filha dela, uma princesa, fez um casamento falso de uma princesa que era católica com um príncipe evangélico, para atrair os evangélicos para Paris. E aí atraíram multidões e multidões de evangélicos, só que era um casamento falso. E só nessa noite mataram mais de 50 mil pessoas. E aí chamaram de núpcias de sangue em Paris. Mas esse é um caso. Existem milhares de casos. Aliás, a discussão de direitos humanos, ela nasce muito da discussão de Voltaire, Locke, Rousseau, para proteger os protestantes, para proteger a liberdade religiosa frente àqueles que protestavam contra a hegemonia da Igreja Católica. E é terrível e contraditório que pouco tempo depois a gente percebe pessoas que foram vandalizadas, humilhadas e assassinadas hoje fazendo o mesmo. Eu acho que tem um ensinamento do Papa Francisco muito bonito, que fala que nós não podemos nos colocar no lugar daqueles odiosos, daqueles que causaram guerra, que essa é a principal... Sim. Seu áudio cortou no finalzinho só, viu, Fabrício? A fala do Papa Francisco. Estou só avisando a pessoa aqui que eu estou em uma live. Ah, tá. Bem, alguém me ligou 2 vezes, por isso que cortou. Então, a fala do Papa Francisco, ela fala o seguinte, que a gente substitui os odiosos, os violentos, quando a gente se coloca no lugar deles. A gente tem o mesmo posicionamento que eles. Então, eu acho que nós temos sempre que vigiar as nossas posições, especialmente hoje, que as pessoas estão em busca de like, de lacração. Eu até dei uma reduzida nas minhas redes sociais para refletir um pouco sobre isso. As pessoas querem aparecer a qualquer custo e não pensam no caminho ético para isso. Então, é um cenário muito difícil que a gente está vivendo. É uma confluência de vários fatores. Um neoliberalismo que retira direito de todos, e o cara que está sofrendo vários perigos de acidente numa moto, ele acha que ele é um empreendedor. Então, um neoliberalismo com uma conjunção fundamentalista religiosa, enfim, tantas coisas se confluem nesse momento que nós estamos vivendo, e eu acho que a nossa geração é meio que convidada para dizer não, para se posicionar, para não aceitar que um mundo pior seja entregue para as crianças que estão nascendo agora. Exatamente, Fabrício. Assina embaixo o que você falou. E por falar em criança, uma das suas atuações é justamente no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Até estive com você num desses trabalhos, que foi lá em Abadiânia, há uns 2 anos atrás. E também é o trabalho infantil, trabalho escravo, tráfico de pessoas. Eu queria que você contasse um pouco do que como essa atuação, que você encontra ainda, porque muitas pessoas acham que isso não existe mais, né? É justamente esse Brasil real, e às vezes não aparece por aí. Ou quando aparece em forma de espetacularização. Sim. Há uma mídia que espetaculariza a tragédia humana, Sim. em vez de denunciar, refletir e buscar, sim, melhorias do ponto de vista da dignidade, das garantias, né? Sim. Dos direitos humanos. Bem, eu acho que esses temas, analisando hoje como alguém mais com 41 anos, mas esses temas, eles são produto de várias perversidades estruturais, de várias desgraças estruturais da nossa vida. Essas vítimas do tráfico de pessoas, do trabalho escravo, da exploração sexual, sobretudo, porque a violência sexual se divide em abuso e exploração. O abuso é o que acontece dentro de casa, a exploração é que envolve o comércio. Então, as vítimas da exploração sexual, do tráfico de pessoas, elas são vítimas de um capitalismo perverso, do rolo compressor do capitalismo, por não terem oportunidades,
por a gente viver em um mundo perversamente e vergonhosamente desigual. A última PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar do IBGE, ela dá conta que a metade dos brasileiros, 104 milhões de pessoas, vivem com até R$ 450 por mês. E a gente que tem uma vida um pouco melhor, que transita nessa bolha da nossa vida, não para olhar para essas pessoas. Essas pessoas, então, recebem ofertas, seja no caso do trabalho escravo, do tráfico de pessoas, ofertas para irem para outros lugares, ou no caso da exploração sexual, para trabalhar num prostíbulo aqui na região dos motéis, em Aparecida, de R$ 1.000, R$ 2.000, não são nem grandes salários. E devido a essa situação que nós vivemos, de desigualdade social, enquanto banqueiros estão lucrando bilhões e bilhões, estão acumulando recursos que seus filhos e netos nunca conseguirão gastar, enquanto a gente vive esse sistema absolutamente nojento e injusto, esses corpos são sugados, ensanguentados, estuprados, assassinados por esse rolo compressor do capitalismo. Mas não é só isso. É uma série de fatores. Existem questões de gênero, questões estruturais de machismo, meninas que estão com as roupas curtas e às vezes chegam nos órgãos de direito, não conseguem acessar os seus direitos porque são julgadas, como se a roupa dela fosse um elemento para culpá-la, quando na verdade ela é a vítima, ainda que ela tenha 16, 17, 15 anos, ela é julgada como uma piriguete, uma prostituta, enfim. Então, muitas vezes, os órgãos não atendem essas meninas bem por uma série de julgamentos morais. Quando se fala da população LGBTQI+, a situação é pior ainda. Especialmente para as travestis, o que é reservado para travesti é o lugar da dor, é o lugar da humilhação, é a morte ensanguentada, é a morte decapitada, essa figura morta para servir de exemplo para outras pessoas que aquele não é um bom lugar. Então, é muito triste. É isso que eu vejo. Para cada operação policial que eu vou, eu não encontro só uma pessoa individualmente. Eu vejo uma estrutura muito injusta. E é uma estrutura em vários campos que precisam melhorar. Da saúde, do serviço social, da polícia. Então, é um país que não tem dado certo. E não tem dado certo porque milionários, bilionários, sugam todas as suas energias, todas as suas riquezas para o seu próprio bolso. São bilionários que vivem no Alphaville, nos condomínios fechados, que não conhecem a realidade de uma menina preta, pobre da periferia, que vive com R$ 100 por mês ou nada disso, que não tem dinheiro para nada e que se submete a essas questões, não por escolha pessoal, mas porque foi levada a essa condição. Um país que expulsa suas crianças das suas casas, que bota um menino de 7, 8 anos para trabalhar, para vender picolé e acha que é bonito. Acha que o menino trabalhar com 8, 9 anos na feira é bonito. Isso não tem nada de beleza. Os países que têm uma desigualdade social menor e que a gente admira por ter dado certo economicamente, não admitem o trabalho infantil. Aqui no Brasil, o trabalho infantil é admitido para o filho do pobre, do extremamente pobre, porque da classe média não é admitido. E aí, esse menino fala que ele é melhor do que trabalhar, do que roubar, pensando apenas no patrimônio, no bolso nosso, da classe média. Não pensando na perspectiva de vida desse menino e depois trazendo julgamentos morais sobre ele, porque não passou no vestibular, porque não foi capaz. Eu vou em operações, em empresas, em CEASAs, e vejo meninos trabalhando 6, 7, 8 horas por dia. Por exemplo, no CEASA, o menino chegando lá às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, saindo de lá meio-dia, e depois indo cansado para a escola, carregando caixas pesadas. Crianças de 7 anos, 8 anos, às vezes 12, 13 anos. Como que esse menino vai competir com os demais meninos de escola de militar ou de escola particular? Não tem condição de competir. Sem contar que muitos, fora da sala de aula. Então é um país que carrega valores absolutamente injustos, que não consegue exercer a alteridade, que não consegue exercer a empatia, que não consegue se colocar no lugar dos mais pobres, que consegue
culpabilizar sempre os mais pobres, os pretos, os LGBTs, sempre os culpabilizando, mas não enfrentando as mordomias da Casa Grande, as mordomias do Judiciário, do Ministério Público, os incentivos fiscais, as reduções fiscais, o fato de os grandes bilionários não pagarem impostos, porque não pagam no nosso país. Então é um país que não tem dado certo, mas a gente não pode calar enquanto militante de direitos humanos. Fabrício, é muita coisa que você falou aí que, nossa, faz a gente pensar como corrigir esse país. Por exemplo, o nosso presidente, ele incentiva o trabalho infantil, eu acho lindo, e tem a glamorizar, né, a luta daquele que conseguiu trabalhar desde criança e, teoricamente, deu certo, como se ele é um em uma multidão, e o que ele não passou, né, para conseguir isso. Então, o correto é, sim, a gente proteger a infância, proteger crianças e adolescentes, a gente dar oportunidades iguais, né, ou com equidade para as pessoas poderem estudar e conseguir, sim, trabalhar. Hoje chama-se de empreendedorismo, na verdade, é uma situação de precariedade, né? E aí você vai trabalhar o conceito de meritocracia como se, olha, você não chegou lá porque você não se esforçou, a culpa é sua, né? Que você não deu conta, como se, sendo que ele está inserido numa violência estrutural. E o capitalismo, ele promove isso, promove exclusões. Então, eu até não consigo conceber muito alguém que defenda os direitos humanos e, ao mesmo tempo, defenda o sistema capitalista, porque eu acho bastante incoerente, né? Porque você tem que defender a inclusão e os direitos, né? E as oportunidades, né? Para todos. Mas, enfim. E tem uma outra atuação sua, que é como militante do movimento de policiais antifascistas. Eu até acompanhei uma live do lançamento desse movimento, e eu considero um movimento importantíssimo, urgente, necessário, atual. E esse diálogo, essa proposta de atuação, eu acho ela urgente e corajosa, inclusive. Queria que você falasse um pouco sobre isso, considerando que nós vivemos num país onde o presidente estimula as atividades, né, de milicianos, estimula formalmente, desde quando era deputado, e estimula o armamento generalizado da população, geralmente os mais ricos, né, os que nem têm dinheiro para comprar arma. Então, de uma certa forma, estimula um caos social completamente previsível, inclusive por institutos como acho que Sou da Paz se acompanha essa questão das armas. Então, como é que é essa atuação e o que vocês pretendem? Como você pretende atuar? Bem, o movimento Policiais Antifascismo é um movimento que percebe que algumas autoridades, políticos, eles utilizam a polícia, e também as elites brasileiras utilizam historicamente a polícia para manter esse status quo de desigualdade, para manter as coisas nos lugares onde elas estão. Então nós queremos libertar a polícia desse lugar. Nós não somos um movimento anti-polícia, porque nós acreditamos que hoje essa civilização que nós vivemos, essa sociedade, tem violência. Tem a menina que é violentada sexualmente, a mulher que apanha dentro de casa. Quando eu era policial militar, quase a metade das ocorrências que eu ia era de violência doméstica contra a mulher. Isso é antes da Lei Maria da Penha ainda. Então, não é possível conceber nesse momento uma sociedade sem polícia. Mas nós queremos uma outra polícia. Nós disputamos essa polícia. E nós acreditamos que existe um discurso que quer dar conta que eu sou capaz de enfrentar ou de combater a criminalidade porque eu sou policial, ou de enfrentar toda essa situação de caos estrutural, social do nosso país porque eu sou policial. E muitos policiais, coronéis, delegados, utilizaram desse discurso e, querendo entregar para a população mais armas, mais encarceramento, mais punitivismo, mais prisões, mais delegacia, mais camburão, esvaziando as políticas sociais que precisam ser feitas para dar conta de um país mais justo, para dar conta de mais igualdade social, para dar conta de mais oportunidades para os jovens pobres. Então, nós entendemos que esse grupo de policiais, como Eduardo Bolsonaro, Sargento Farrur,
delegado Valdir, todo o estado tem vários, de policiais, e engana a população. Porque o que nós precisamos é de mais educação, é de mais saúde, é de um estado que compreenda e que atenda às necessidades da população. E a gente tenta sensibilizar, enquanto figuras públicas, nós somos mais de 500 no Brasil, a gente tenta sensibilizar a população para uma série de mentiras. Por exemplo, de que poucas pessoas são presas no Brasil. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Mas falando não só de números absolutos, mas de números proporcionais, nós temos uma taxa de mais de 300 presos para cada 100 mil habitantes. Essa é a 20ª taxa do mundo. Isso é uma taxa muito alta. E falando em crescimento, nas últimas décadas, a população carcerária brasileira só perde para a da Indonésia. O Brasil é o segundo país que mais cresce a população carcerária nas 2 últimas décadas. Então nós não cremos na punição penal, na responsabilização penal como solução para os nossos problemas. A gente crê em outras soluções que não passem pelas armas, que não passem pela polícia como resolvedora de problemas que o Estado não encarou enquanto serviço social, enquanto educação. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente quer mostrar para os policiais que nós não somos guerreiros, tanto é que somos a favor da desmilitarização. Nós não somos heróis, porque esse herói é até ruim para o policial. Coloca o policial no lugar de que ele é um herói, que ele é capaz de tudo, que ele é imatável, imorrível porque ele é herói. Então a própria vida do policial está em jogo nesse lugar. Pelo contrário, os policiais são trabalhadores. E com a retirada de direitos que está acontecendo agora, por exemplo, o governo Bolsonaro proibiu que houvesse aumento durante 15 anos, eu acho que os policiais começam a ver que são trabalhadores. A reforma da Previdência também atingiu os policiais. Então, policiais são, sobretudo, trabalhadores. Policiais, não tem policial rico. Ainda que tenha um salário de 5 mil, 10 mil, a média dos soldados, cabos, agentes é 3, 4 mil. Policial é da classe trabalhadora. E aí nós sonhamos com o mundo, porque nós trabalhamos nos marcos da utopia, nós sonhamos com o mundo que os policiais se compreendam enquanto trabalhadores e se coloquem no lado da classe trabalhadora. Então nós trazemos uma série de discussões, por exemplo, nós fazemos críticas ao que nós chamamos de guerra às drogas, nós somos a favor da legalização da maconha, por exemplo, porque nós entendemos que aqueles países que têm legalizados não aumentam o número de usuários, nós não queremos incentivar o número de usuários, nós simplesmente compreendemos que esse sistema perverso, essa opção pela guerra, não é uma opção racional. Aqueles que querem usar não deixaram de usar nos 80 últimos anos de guerra. Então nós queremos uma opção racional, que as pessoas possam comprar em empresas que sejam ou que sejam do mercado, vários modelos existem mundo afora. Nós queremos diminuir a guerra, porque essa guerra do jovem pobre lá da periferia que mora, que mata, é porque ele não consegue um emprego e ele é cooptado por esse lugar porque ele precisa ajudar a mãe dele. Ele tem 14, 15 anos, ele está desesperado para ajudar a mãe. 6 milhões de homens, vergonhosamente no nosso país, não assumiram, não registraram seus filhos. E muitos outros milhões não ajudam essas mães pobres e pretas da periferia. Esse menino de 13, 14, 15, 16 anos está desesperado para ajudar a mãe. E ele se aproxima desse mercado que foi posto na ilegalidade. Esse mercado não necessariamente é um mercado que mata. Se ele fosse legalizado, não necessariamente ele mataria. Então, a gente faz uma série de discussões críticas ao sistema de justiça criminal, a essa visão punitivista da sociedade que existe inclusive na esquerda, de achar que é o presídio que vai resolver. Existem inúmeras formas de responsabilizar pessoas. Nós não defendemos que as pessoas não têm que ser responsabilizadas. As pessoas têm que ser responsabilizadas civilmente, com multas, com restrição de direitos, não pode participar de determinados lugares, não podem ir a alguns lugares. Existem infinitas formas. Prestação de serviço à comunidade, a gente precisa reformar tanta escola, tanto lugar, construir tanta coisa. Existem inúmeras formas de prestar serviço à comunidade. Nós defendemos a responsabilização, mas não essa responsabilização dolorida, que é o presídio, violenta, torturadora, adoecedora. Inclusive, as famílias dos presos estão há 1 ano sem poder visitar os presos. E as famílias não podem ser punidas pelos atos dos seus maridos, esposas, filhos.
Enfim, o movimento vem nesse sentido, combater práticas que nós compreendemos que são práticas neofascistas, que se aproximam do fascismo, autoritárias, militaristas, que acreditam num mito, num ídolo, porque todos os fascismos anteriores tinham um mito, e esse mito tinha o direito de punir, porque o fascismo, inclusive, vem dessa palavra, que é o facho. O facho é esse feixe de cordas ali, de varas, com um machado no meio. Então, essas varas estão protegendo o machado, que teria o direito de punir. Então, é a crença no punitivismo, no belicismo, na guerra, na xenofobia, na não compreensão dos diferentes, na intolerância. E nós não queremos que a polícia seja usada para isso, e a gente disputa as agências policiais para que os policiais tenham compreensão dessa questão. Nossa, parabéns por esse trabalho. Ele tenha vida longa, próspera, que realmente consiga influenciar e transformar. Porque a cultura militar é uma cultura de desumanização. A pessoa entra lá e ela começa a ser desumanizada, ela começa a se sentir cada vez uma peça de um sistema, e aí, como você mesmo disse, é para proteger o sistema vigente. E aí a polícia, na verdade, atua contra a população, né? Quando deveria ser a protetora de toda a população, mas ela só protege uma minoria e atua contra. Uma outra questão é que realmente nós também, da Abrepaz, defendemos acabar com essa cultura do punitivismo, responsabilização, sim, claro, sempre. Todos os nossos atos têm consequências, nos atos pessoais, da sociedade, dentro de casa, mas a gente busca uma justiça que seja mais restaurativa do que retributiva, do que punitivista, né? Que a gente possa ouvir mais todos os lados e compreender por que as coisas aconteceram daquela forma. Acho que principalmente nos bairros mais pobres, mais carentes, deve ser implantado comunidades com círculos de construção de paz, círculos de justiça restaurativa, para que ouça os pais, as famílias, os envolvidos, quando ocorrem delitos, quando ocorrem algum crime, para entender como se chegou a isso, e aí sim começar a promover ações para prevenir que isso jamais aconteça novamente. E aí a gente conta com a presença do Estado para isso, que vai garantir a segurança preventiva, né? Vai garantir a educação, o trabalho, vai garantir a segurança alimentar, enfim, uma série de coisas que, se houvessem, provavelmente esses crimes não aconteceriam. E eu queria contar mais uma coisa que você falou com relação à legalização, à descriminalização da maconha. Eu morei em Alto Paraíso durante 3 anos e meu local de trabalho era bem ao lado da delegacia. De forma que, querendo ou não, eu ouvia muito pela janela o que acontecia lá dentro. Estava do lado da minha sala. Eu poderia te dizer assim que a grande maioria dos casos e dos problemas que aconteciam lá em Alto Paraíso, que é uma cidade da Chapada dos Veadeiros, para quem não conhece, se relacionava ao uso de álcool e não de maconha. É o álcool que causava toda uma série de consequências de violência doméstica, violência social, enfim, inclusive acidentes de trânsito, né? E não do uso da maconha. Para mostrar que existe uma certa hipocrisia nesse discurso, e que também eu concordo que essa dita guerra às drogas, no caso, em relação à maconha, ela é uma guerra que tem destino, né? Que é principalmente o jovem preto da periferia, ela tem um destino, tem um alvo, ela tem uma cor. Sim. Então isso aí a gente precisa dialogar e sim mudar isso. Não é dessa forma que vai se resolver nada, e concordo com você nessas questões. E eu queria ainda aproveitar nosso tempo. Você também tem uma atuação da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQI+. Então, essa bandeira, essa luta pelos direitos humanos da população LGBTQI+, também é uma luta nossa da Abrepaz, pela inclusão, pela dignidade, pelo respeito, pela não discriminação. Então, estou tentando aqui aproveitar o máximo de tempo que a gente tem, Fabrício, para você mostrar todas essas atuações dos direitos que um ativista de direitos humanos pode ter, né? São várias. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa também. Bem,
Eu colaboro na organização da Parada LGBTQI+, aqui em Goiânia, na tentativa de fazer com que as nossas famílias goianas e goianienses compreendam que nós não somos piores, que não há uma marca moral no nosso caráter que nos faz inferiores. Ser gay, ser lésbica, ser travesti, ser LGBTQI+, não nos faz inferiores, não nos faz doentes, não nos faz criminosos, não nos faz piores. Viado não é, para mim, um xingamento. Viado é a minha condição existencial. Usar a minha condição existencial, que inclusive não foi escolhida, não é um xingamento. Eu acredito num mundo, numa sociedade, onde nós vamos passar por isso. Mas nós estamos um pouco longe. Eu não sei se você sabe, Fábio, em 60 países ainda é crime ser gay. Então, há muito preconceito, muita desinformação. Aqui também não é diferente. A gente assistiu aí no BBB, o Rodolfo, representante de Goiás, com várias falas homofóbicas. Mas eu tento fazer uma militância generosa, uma militância que compreenda, até porque o meu lugar é esse. Eu trabalho na polícia há 21 anos. Eu convivo com pessoas homofóbicas o tempo todo, porque há uma concentração de mais homofóbicos na polícia. Então eu tento fazer uma fala e lidar com essas pessoas de maneira a dialogar para que haja um crescimento mútuo. E às vezes eu percebo que falta isso também na militância. Existe uma militância pós-moderna, existe uma militância que está num lugar pós-Foucault, pós-construções que a sociedade mais humilde não chegou lá. Então, há uma disparidade muito grande. Eu acho que, quando eu falo com uma tia, em algum lugar que eu estou indo, eu não falo como eu estou falando aqui com você, mas eu não me redimo, eu não saio da discussão. Eu falo, olha, tia, não é porque fulano é gay, porque ele é pior. Não há nada moral que me faça pior. Isso já aconteceu com os negros, com as mulheres, e acontece muito com LGBTQI+. As pessoas acham que por nós sermos gays, nós somos mais sexuados, nós somos mais promíscuos. E eu vejo pelo meu trabalho, eu conheço um tanto de gente que tem várias namoradas, que trai a esposa. Então não é uma verdade isso. Então, assim, querem colocar no nosso caráter algo que não nos diz respeito. E isso tem a ver com preconceito, tem a ver com desinformação. Bem, e aí existe uma série de demandas próprias do grupo. Eu convivo com adolescentes que são expulsos de casa toda semana, por serem gays ainda, por serem lésbicas, por serem travestis. Ou seja, há uma demanda de uma casa de acolhida ou uma casa minimamente de passagem na cidade para essas pessoas. E não existe no poder público em Goiânia. O crime de homofobia existe há 1 ano. É super difícil convencer os delegados, os juízes, os promotores, que determinado caso é homofobia. Eu recebo denúncias semanais de casos de homofobia. Então é preciso um curso de formação para o pessoal da segurança pública. No campo da saúde, da mesma forma, porque tem demandas próprias no campo da saúde. Então existem uma série de demandas próprias. Quando nós estamos falando do nosso lugar de dor, do nosso sofrimento. E esse lugar de dor ele vai se ampliando muito mais quando pessoas vivem o que a gente chama na academia de interseccionalidades, mas vivem vários lugares de dores acumulados. Uma travesti negra, pobre, da periferia. Então, para ela ainda é pior. A dor que o Fabrício sente e as privações, as exclusões, para ela é muito pior. Entrar num shopping center, para ela é um desafio. Pedir um emprego em algum lugar, para ela é um desafio. É um obstáculo enorme que tem que ser rompido. Porque ela sabe que ela já recebeu milhões de nãos na cara. Conseguir uma formação para essa pessoa, conseguir empregabilidade para essa pessoa, é um desafio da nossa sociedade. Tem uma frase antiga do imperador Ramsés II, do Egito ainda, mas ela é super atual. Ela fala o seguinte, e ela vale para as exatas, para a biológica e para as humanas, sobretudo. Ela fala, a força de uma corrente se mede pela força do seu elo mais fraco. Então, a nossa corrente, enquanto sociedade, se mede pelos seus elos mais frágeis. E os elos mais frágeis são esses que nós, chamados militantes de direitos humanos, lutamos. Nós estamos lutando simplesmente por vida, por dignidade, para acabar com o preconceito das pessoas, para que a gente possa ter uma vida coletivizada, harmoniosa e feliz.
Fabrício, essa sua fala é tão importante, que ela deveria estar na boca de todos os representantes religiosos desse país, de todos os ditos homens de bem, homens de fé, ou aqueles que se julgam que têm detentores da família tradicional, né? Deveria estar na boca de todos os políticos desse país, todos os juízes, deveria estar na mão de todos aqueles que têm condições de influenciar de alguma forma, né, as leis e como esse país funciona, né? É uma empatia e uma consciência humana. É ver a humanidade no outro. Não deveria ser pedir muito isso. Não deveria ser. Mas a gente parece que a gente precisa dizer aquilo que é o óbvio. E que para mim é o óbvio, né? Nós temos que defender a vida do outro. Nós temos que defender o direito do outro ser o outro. Ele não tem que ser igual a mim. Ele tem que ser ele. E feliz por ser ele. Eu tenho que garantir que a vida dele seja plena, abundante, né? De todas as formas possíveis. Você estava me falando, eu lembrei que uma vez eu estava no shopping center, no Flamboyant, inclusive, eu e minha esposa, e tinha uma professora que estava levando os seus alunos para passear. Provavelmente era a primeira vez que eles iam no shopping, né? Um shopping grande, o maior daqui de Goiânia. Só que era um colégio público. Então você pode imaginar que a maioria das criancinhas eram tetas, né? E ele entrou numa loja lá, uma loja de eletrodomésticos, eles estavam encantados em ver aqueles televisores enormes, né? LCD, LED, enfim, vendo aqueles eletrodomésticos que eles nunca viram, assim, de perto, tanta cor, brilho, luz, som. Então eles estavam sorrindo de alegria. E aí, daí um tempo, vem o segurança da loja, ou o gerente, talvez, e falou para a professora que era para ela se retirar, sair com todos os seus alunos. E ela perguntou, mas por quê? Para se retirar. Falou, não, eu não estou atrapalhando, não tem ninguém na loja praticamente, era de manhã, dia de semana. E ele insistiu que era para ela sair, provavelmente, senão ele chamou segurança. E ela perguntou por quê, insistiu. Ele falou, porque pega mal. Aí ela perguntou, pega mal por quê? Ele não respondeu. Aí ela veio chorando, sentou assim próximo da gente, a gente percebeu, fomos lá, falamos com ela. Ela contou essa história pra gente. Porque a gente sabia por quê. Mas, né, porque eram crianças pretas. Crianças pretas pegavam mal para possíveis clientes, né, de uma classe média, alta, branca. Então, esse tipo de ação de pensamento está na sociedade, está todos os dias. A gente só não vê se não quiser, né? A gente precisamos abrir os olhos, os ouvidos e perceber que essas violências existem a todo momento, a todo instante. E acho que esse é um convite para quem deseja um mundo melhor, é que lute por essa dignidade de cada uma de todas as pessoas, sabe? Sim, é isso. E aí são tantas pessoas participando, eu queria mandar também um abraço, aproveitar para todo mundo que está aqui, o Marlos, o Valnei, a Luciana Duarte, o Dário, enfim, Laurindo, Joyce, tanta gente, papo aberto. E aí, meu amigo, só aproveitar uma pergunta, porque são várias aqui. Pois é, eu não tive nem tempo de parar porque eu não queria te cortar. Eu estou vendo essas perguntas passando. O Marlos fala o seguinte: como sair da democracia burguesa e criar outros processos? Eu acho que... Eu sou socialista, viu, meu amigo? Eu acredito numa outra sociedade. Eu acredito numa outra sociedade. Significa que a gente vai conseguir colocar essa sociedade agora? Não. Eu acho que nós trabalhamos nos marcos da utopia. Esse é o meu horizonte. Mas eu acho que para a gente chegar lá, eu não acredito nas armas. Eu não quero as armas, eu não quero a violência. E eu acredito que é preciso um avanço civilizatório humanizador. Nós teremos que enfrentar as corrupções, porque os processos revolucionários que aconteceram no passado enfrentaram corrupção, enfrentaram vaidades, enfrentaram pessoas que queriam se manter no poder a qualquer custo, que acreditavam que
que os fins justificavam os meios. Isso a gente percebe nas revoluções anteriores. Eu acredito numa revolução socialista do mundo, internacionalista, que não seja só no Brasil. O capitalismo é uma vergonha. O dinheiro é uma vergonha. Sabe, os discursos que nós fazemos assim, é sempre para parecer mais bonitinho, porque tem um pouquinho mais de recurso, porque estamos com a roupa melhor, porque estamos com o celular melhor. Então, o capitalismo nos envergonha. O capitalismo ele trabalha com o individualismo, com o narcisismo, com aquilo que há de pior em nós, nos seres humanos. Então, eu só posso agir acreditando em uma outra sociedade possível. Mas essa sociedade possível depende de um avanço possível da nossa humanidade. Eu não acredito nessa sociedade por meio das armas, por meio da guerra, por meio da imposição. Nós precisamos que nós evoluamos. Eu acho que os espíritas têm uma boa concepção nesse sentido. A gente precisa que a gente se evolua enquanto sociedade, porque no capitalismo, 1 bilhão de pessoas passam fome. Quem pode dizer que isso está dando certo? E aí você vai falar com a base bolsonarista, eles vão citar a Venezuela. Só que se você falar do Haiti, que está aqui do lado, de vários países da América Latina, da Etiópia, da Somália, de dezenas de países da África, de outros países da Ásia, o que a gente percebe é que a humanidade sofre. 1 bilhão passa fome. Mas o que graça no meio de nós é o desemprego. E na outra ponta é a acumulação de riqueza. E cada dia mais acumulação. E todos os autores vão mostrar isso. O Piketty e tantos outros. Cada dia tem mais acumulação. A única forma de crer na política mais ampliada, e eu não estou falando de um cargo de vereador, eu estou falando da política da humanidade, é crer em um mundo de uma vida coletivizada. É crer em um outro mundo. Mas eu não creio nesse mundo por meio do autoritarismo, eu não creio nesse mundo por meio das armas, da violência, da corrupção. É preciso enfrentar as corrupções que há em cada um de nós, as vaidades, os orgulhos. Então esse é um processo longo. Esse é um processo longo. Então é preciso fazer ficar velho, é preciso fazer ficar vencido o dinheiro, o capital, o desejo de ser melhor que os outros, de ter uma roupinha melhor do que o outro e achar que isso te dá poderes, de ter um celular melhor que o outro e achar que isso te dá plenos poderes, enquanto as pessoas estão passando fome. É preciso que a gente tenha vergonha de viver num mundo onde as pessoas passam fome, num mundo onde as pessoas não têm casa, num mundo onde as pessoas vivem na rua. E é preciso ficar velho, fazer ficar vencido. Esse luxo, esse privilégio, achar que é bonito ser melhor que os outros. É difícil, mas é o caminho. Eu também concordo que não é pelo uso das armas nem da violência. A nossa proposta é, sim, de cultura de paz e não violência. A gente se inspira no pensamento de Gandhi, de Martin Luther King, de Leon Tolstói, enfim. Compreendo aqueles que decidem usar, quando eu não posso jogar quem está em desespero, quem está passando fome, quem está em situações de tragédia, né, particular ou social, que escolham esse caminho, mas não de forma estruturada. De forma estruturada nós somos contra, sim, e acredito muito na educação. Eu não consigo perceber um outro caminho que não seja pela educação, uma educação emancipadora, que traga consciência das pessoas, que traga a criatividade, que traga essa liberdade de consciência, mas fazer a pessoa entender como ela vive no mundo, né? E que para esse mundo viver melhor, é preciso que a gente trabalhe juntos, né? Com essa alteridade, né? E com esse sentimento de coletividade, menos individualismo e mais coletividade. E para isso a gente tem que dialogar, a gente tem que conhecer o outro, a gente tem que visitar cada região, sair das nossas bolhas sociais, dos nossos condomínios. A gente precisa conhecer a realidade do outro para ver se nosso coração fica tocado e a gente resolve finalmente olhar o outro não como inimigo, não como adversário ou como alguém que só está lá porque não se esforçou. Eu acho essa frase de uma crueldade enorme. Mas como alguém que eu preciso trabalhar junto para que esse mundo seja melhor. E a desigualdade social, ela é causa de enormes violências, né, de todas as ordens.
É E olha, eu não isso. vou nem citar o tanto de gente que eu vi aqui, que está aqui presente, eu queria citar o nome de cada um, mas eu vou cometer injustiça. Então, eu queria agradecer tanta gente que comentou, que falou, que eu não pude ler, tá? Nós temos uns 4 minutos ainda, Fabrício. Eu queria aproveitar para dizer que mais uma vez foi um prazer estar com você, te ouvir. Cada uma dessas questões que você trouxe, a gente poderia fazer uma live e se debruçar sobre cada um desses temas importantes, graves, né, da sociedade. Precisamos abordar ele com uma perspectiva humanizadora, e não como espetacularização da tragédia humana, como a gente vê na televisão, não com a simplificação, né, de que isso acontece porque a pessoa não se esforçou. Algumas religiões que dizem que a pessoa não teve fé, por isso que está assim. Então, o capitalismo vai dizer que você não se esforçou, não trabalhou. Enfim. Então, eu queria dizer a minha alegria de te receber aqui. Queria te passar a palavra para você fazer aí as suas considerações finais. Você tem 13 minutos, tá? Para você não se preocupar. Tá. Bem, obrigado pela generosidade, pelo carinho, pela confiança, pela partilha. Eu acho que todo mundo carrega, nós sendo mais rico ou mais pobre, uma certa dor, uma certa angústia, uma certa vergonha desse mundo. Eu acho que algumas pessoas em maior medida e outras em menor medida, mas a gente precisa fazer que essa angústia e essa dor exploda nas pessoas. Não dá para viver nesse mundo do jeito que ele está. É uma vergonha para cada um de nós viver nesse mundo. É uma vergonha a gente comer todo dia enquanto tanta gente passa fome. É uma vergonha os privilégios das elites gordas, aristocráticas, do judiciário, do Ministério Público. É uma vergonha as pessoas passando fome e ter subsídio para empresa, para bilionário, ficar na França, nas praias particulares. É uma vergonha. E a gente precisa colocar esse lugar da vergonha, dessa vergonha existencial de fazer parte dessa humanidade de maneira generalizada. E nós precisamos construir um outro mundo. E aí esse mundo está em disputa. E aí quando eu falo que eu sou socialista, talvez seja de um socialismo que nunca existiu. É de um mundo que a gente vai construir. Mas a gente precisa ser melhor para construir esse mundo. Nós só conseguiremos construir esse mundo se nós formos individualmente melhores, mais verdadeiros, menos vaidosos, menos orgulhosos, menos corruptos. Sabe, nós precisamos ser essas pessoas. Nós precisamos alcançar esse patamar. E nós precisamos alcançar esse patamar urgentemente, porque as pessoas estão morrendo. E não é uma tarefa fácil, mas eu acredito nessa tarefa. Eu quero me entregar cada dia mais para essa tarefa. Eu me envergonho do meu lugar de privilégio. E eu tenho muito desejo de fazer com que, antes de morrer, eu esteja num mundo um pouquinho melhor, um pouquinho menos dolorido, um pouquinho menos angustiante. E eu acho que é um pouco isso que é ser militante pela proteção dos direitos humanos. E a gente dá a nossa cara, o nosso corpo, a nossa vida para defender causas coletivas. E somos acusados de fazer essa defesa de maneira individualista, que não é. A gente só quer um mundo melhor mesmo e não quer dinheiro nem nada em troca disso, não. Muito obrigado pela generosidade e vamos seguir lutando. Ok, Fabrício, conte com o Abre Paz, viu? Tamo junto, vamos ser parceiros sempre. E receba meu abraço, viu, querido? Obrigado. Tamo Valeu, junto. abraço, obrigado a todo mundo também. Obrigado. Que nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau.